Inicialmente, nós vamos mostrar quais são os dois tipos de sinais que o Trend Hunt vai atrás para você. O Trend Hunt ele rastreia dois tipos de entrada, que basicamente são as duas que existem, né? Então são as entradas de início de tendência. Então observem aqui, ó, que aqui só tem dois indicadores, que são a média móvel e o SAR, né, parabólico, mas o nosso modelo tem outros. Esse daqui é só para ilustrar a operação. Então vejam que ele entrou aqui numa tendência, ó, começou o movimento, né? Candle abriu, fechou acima da média, parabólico dando compra, estocástico para cima. Esse não é o nosso modelo, mas é só para mostrar o início da tendência. Então, esse início da tendência é o sinal de compra. Então, aí são esses botões aqui, ó, o botão de compra lá no nosso sinal. E aí, quando a tendência começa, que ela dá uma realizada e ela vai fazer o pullback, né, ela faz aquele fundinho para voltar o movimento de compra. O segundo, a entrada de retorno a favor da tendência, esse é o segundo sinal que o sistema pega, tá? Então, ó, as entradas de início de tendência são essas daqui, quando o movimento começa, e entradas no meio da tendência, entradas de pullback nesses fundinhos aqui, ó, são as compras de retorno. A mesma coisa é para venda, tá? O botão de compra são para operações no início da tendência e o botão de compra de retorno são entradas no meio da tendência, entradas de pullback, tudo bem? Beleza, agora vamos ver só isso na venda, tá? Como ficaria na venda? Então aqui uma tendência de venda, olha. Então aqui o início da venda, né? O botão de venda lá no sistema é para esse momento aqui, o momento em que a venda começa na tendência, né? E quando ele faz o retorno, né? Ensaia uma subida para fazer um pullback, né? Para baixo. Então esse momento aqui é a venda de retorno, ó. Então esses são os dois sinais que o nosso sistema vai atrás para você. É só disso que você precisa. Aí não importa as figuras, esse tipo de coisa, isso aí é mais um auxílio para você, tá? Mas aqui o sistema ele vai pegar esses dois momentos, o início da tendência e entradas no meio da tendência a favor dela, tudo bem? Então agora vamos mostrar isso lá no sistema. Vamos lá para o sistema. Então, pessoal, vamos aqui no nosso sistema, tá? Vou apresentar a tela para vocês. Então, inicialmente tem o nosso painel aqui, né, com 288 ativos aqui, a maioria das ações da Ibovespa, tanto do índice quanto fora dele, né? Então, eu vou apresentar as colunas. Aqui nós temos as ações, aqui nós temos os sinais de compra e venda, né? Esse daqui é aquele sinal de início de tendência, o sinal de compra e venda. E aquele sinal de retorno a favor da tendência, ele é nessa coluna aqui, tá? Então, ele é menos numeroso aqui. Então, ele acontece só quando dá o padrão mesmo. Então, aqui é a operação de retorno a favor da tendência, compra de retorno e venda de retorno. E aqui é a quantidade de dias. Essa coluna aqui ela é primordial aqui porque ela vai te dizer o que está no início da tendência, né? Então, quando você manda ordenar ela aqui, ó, do maior para o menor, e as menores aqui. Vou botar aqui do menor para o maior. Então, aqui as operações que estão no início da tendência. Então, é elas que você vai olhar todo dia, né, para ver o que está acontecendo e ver se o padrão está bom, se aquela ação é boa, né? Agora, continuando aqui, ó. Então, nosso sistema, você pode ter esse layout escuro aqui, né? Ou pode ter o claro, se vocês quiserem, tá? Então você escolhe aqui nesse item aqui. Então aqui nós temos o painel da B3, né? Nós temos o painel de criptomoeda nesse tópico aqui. Mais na frente a gente vai ter as bolsas gringas aí. E esse watchlist é uma lista de favoritos. Então, aquilo que você marcar aqui, ó, eu quero acompanhar lá só 10 ações. Você marca ela aqui no favorito que ela vai aparecer aqui nessa lista, tá? Então, aqui nesse botão aqui, ó, você consegue ver o rastreador no tempo diário, no gráfico diário. Então, cada barra aqui vai ser um dia, né? Então, cada barra vai ser um dia. Então, nesse botão aqui, você vai ver o rastreador no tempo semanal. Então, são para tempos mais longos, né? Para quem quer tendências mais longas. Então, cada barra aqui vai ser semanas, né? Então, vai ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas aqui no tempo semanal. E esse contador aqui, ó, ele é um contador de ativos. Então ele diz de todas essas ações aqui, quantas estão compradas e quantas estão vendidas. E não só isso, ele está te dizendo todas elas aqui separadamente, né? Coisa que você não tem num índice fechado, né? Então isso aqui é importante para você ver a tendência principal. Então, se a maioria das ações está na compra, você vai operar na compra, você não vai contra a tendência. Então, se a maioria aqui estivesse na venda, você ia na venda. E agora eu separei duas ações aqui para a gente olhar, uma que está com padrão bom e outra que está, né, não tanto, para a gente analisar. E uma aqui é a Marfrig, né?
Então aqui o sistema está apontando uma compra e está dizendo que é 4 dias de compras, né? Então o que quer dizer isso? Vamos lá. Então o que ele quer dizer? Ó, então vejam, olhando aqui no gráfico, a gente vê que era uma ação que vinha de lado há muito tempo, né? Aqui ó, desde dezembro, de lado, de lado. E agora ele deu um padrão de compra. Ó. Então ele te mostrou o momento que o papel acordou. Você não precisou ficar olhando lá o papel de lado um tempão. Ele pegou, deu o sinal, você foi lá, opa, ele está saindo de uma congestão, né? Então nessa operação aqui tu podia passar um Fibonacci aqui na congestão e ver a projeção dele aqui para cima. Então o que ele está dizendo lá no sistema? 4 dias de compra, né? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando entrou a tendência aqui, ó, todos os indicadores aqui dando compra, né? Aí tem 1, 2, 3, 4 barras de compra. Então é isso que ele te diz. Ele te entrega o papel quando ele está no início da tendência, que é o mais importante, né? Então a gente percebe aqui a Marfrig de lado, né? A gente pode traçar um Fibonacci para ver a projeção, mas vamos ver o preço-alvo da Marfrig aí. O preço-alvo da Marfrig aí, ó, o pessoal falando em torno de 20 a 30 reais, né? 28, JP Morgan 29, tá na compra. Opa, a gente não vai olhar só isso, né? Mas a gente vê que ele tem um papel, que ele tem um intervalo para subir aí. Então, uma operação interessante de se acompanhar, né? Então, aqui que uma entrada seria acima desse rompimento aqui, né? Acima desse range aqui. Então, é isso que o sistema faz. Ele te diz, você vem aqui, olha no gráfico para validar, ok? Agora, vamos ver outra aqui. Vamos ver a Rapt 4 aqui. Vamos ver a Randon. Então, aqui, Randon, ó, vejam que ele também disse 4 barras de compra, né? Então, aqui, ó, a partir do momento que ele subiu a média para cima, todos os indicadores dando compra, né? Ele conta 1, 2, 3, 4 barras de compra. Mas a Randon, vejam que ela está aqui numa resistência muito forte, né? Então a gente precisa esperar romper isso aí. Agora vejam que olhando o semanal aqui, ó, vejam que ela está bem comprada, né? Olha, então vejam que ela está dando uma compra e está sustentando, né? Então vamos ter que acompanhar também esse papel aqui. Então, mas tem vezes que ele vai te dar que o papel vai estar no fundo, operações muito mais bonitas de se ver e de entrar, tá? Mas é dessa forma que o sistema funciona. Então aqui todo dia você vai olhar, vai ter operação, não vai faltar operação para você, tá? Então aqui as compras de retorno, depois a gente vai olhar isso aí com calma, tá? Outro ponto importante aqui também é quando você quiser encontrar ações baratas, né, que estão na tendência. É só você, ó, você vem aqui no fechamento, que é o último, né, do dia anterior, só você ordenar, ó. Então você vai pegar aí os papéis que estão em centavos, né? Então você vem aqui, olha, tá na compra aqui 4 dias, ó. Essa ação aqui R$ 1, 4 dias, mas ela tem pouca liquidez. Então é importante que o papel tenha um preço bom, mas ele também tenha liquidez, tá? Seja de 1 milhão para cima, 800 mil para cima, né? Aí você pode ver ó, as ações que estão boas com um preço interessante, né? São 4 dias, 5 dias, 10 dias. Ó, que a gente acabou de ver aqui, né? De 6,80. Então isso aqui é uma ótima forma de você procurar ações baratas ali e ver qual a tendência que elas estão, tá? E esse modelo gráfico aqui, se você já fez o nosso treinamento, você sabe que é do Investing, é gratuito, tá? Para você colocar esses indicadores aí, você pode usar ele do jeito que eu estou usando aqui, né? E a configuração e a calibragem dele você pode ver lá no nosso treinamento, tá? De como fazer essa parte aqui. Então esse é o nosso primeiro tutorial, te aguardo no próximo. Até mais!